Olá, boa tarde a todos. Só um minutinho. A gente está com duas câmeras, só para a gente ajustar. Ficou, né? Depois de quase 2 anos, eis-nos aqui. Essa não é a reunião de abertura oficial, como está sendo uma gravação, provavelmente a gente vai ver e rever, assim eu espero, muitas vezes as palestras. Essa não é a reunião de abertura oficial. A reunião de abertura oficial vai ser no dia 9 de julho, o aniversário da nossa Casa de Jesus, que começa semana que vem. Hoje nós estamos aqui na casa justamente para ajustarmos tecnicamente as possibilidades de uma transmissão ao vivo. E é interessante, eu estava pensando essa semana, que quando começou a pandemia, ficamos todos muito receosos em como é que nós faríamos as reuniões, né? Como é que nós faríamos as atividades. Por mais que alguns já tivessem algum tipo de ligação com a tecnologia, a gente nunca imagina que a gente vai trazer a tecnologia do trabalho para a instituição religiosa. E eis que isso começou a acontecer, né? A FEB começou a fazer isso, o SERJ começou a fazer isso, e as nossas casas espíritas começaram a fazer isso. Nós demoramos, acredito que 1 mês e meio, né, Renato? No máximo, uns 2 meses. O Renato está aqui à minha esquerda, então a gente vai se falando, para começar a fazer essa transmissão. E eu falei, deixa que eu faço, porque profissionalmente eu já tenho algum tipo de contato, e eu vou fazer a primeira reunião e a gente vê se dá certo. Se ela der certo, a gente continua. E eu estou aqui para fazer a última reunião virtual da casa, com o coração transbordando de alegria por a gente ter conseguido durante tantos meses manter a reunião pública com vocês, com tanta gente participando, muitas vezes um número maior até do que a presencial, com tantos trabalhadores e voluntariando, às vezes com questões familiares, de doença, de criança, de trabalho acontecendo ao mesmo tempo, e só um minutinho que eu vou entrar, só um minutinho que a gente vai começar a fazer a reunião, e a gente conseguiu. Porque o trabalho é de Jesus, contra do trabalho é de Jesus, o nosso coração transborda de amor, a gente consegue tudo. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre amar ao próximo como a ti mesmo. A sensação que eu tenho é que está faltando um pedacinho antes da gente começar a falar, né? Porque a gente primeiro precisa amar a Deus sobre todas as coisas, para depois a gente falar do próximo como a si mesmo. E eu estava assistindo um vídeo do Simão, que é um palestrante, que eu acredito que ele seja do Norte, do Nordeste, Simão Pedro, o nome dele, e que ele também falava sobre esse tema, e ele falava da nossa necessidade de amar a Deus para podermos nos amar. Que se a gente não consegue se identificar como filho de Deus, se a gente não consegue perceber que nós somos provenientes desse amor, desse Deus, desse ser maravilhoso, a gente vai ter muita dificuldade para amar a si mesmo e para amar ao próximo. E a doutrina espírita vem falando logo no início, quando a gente começa a estudar o espiritismo, né, que nós somos filhos de Deus, que Deus é nosso Pai e que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus de amor e que Ele nos possibilita infinitas oportunidades de nós buscarmos a felicidade através das nossas ações, através das nossas falas, através dos nossos pensamentos, e tudo isso dentro do processo reencarnatório. E tudo isso nessas nossas idas e vindas do mundo espiritual para o plano material e vice-versa, através das comunicações mediúnicas, Deus nos possibilita essas formas de nós crescermos e nós desenvolvermos cada vez mais o amor. E por falar em amor, eu vou recorrer aqui ao Divaldo Franco. A gente já falou algumas vezes sobre essas obras do Divaldo Franco. Essa obra aqui se chama Conversando com Divaldo Franco, são 3 exemplares, esse aqui é o segundo. E logo no primeiro capítulo, ele tem um texto que fala o amor como solução. E eu vou pegar aqui alguns trechinhos para contar a história para vocês, para a gente conversar sobre esse assunto. Ele já começa falando assim: a sua palavra arrebatadora comovia as multidões. E a gente pensa logo de Jesus, mas não era de Jesus que ele estava falando. Era de um outro palestrante
que estava na Inglaterra e que ele levava sempre a mensagem do Cristo por onde quer que ele passasse. E sempre que ele chegava a algum lugar, as pessoas ficavam muito ansiosas por vê-lo e por ouvi-lo. Ele era um missionário e ele era embaixador do Espírito Santo, porque ele dizia que ele falava através das vozes dos céus, ou seja, através da mediunidade, né? Nós sabemos bem isso. E quando ele chegou depois de uma longa viagem por 18 países da Europa, ele estava muito cansado, ele se sentia muito debilitado. E ele foi para a palestra e, cansado, ele se apresenta à palestra e ele diz assim com uma voz muito angustiada: infelizmente, hoje eu não poderei ser um instrumento do Espírito Santo, mas alguém aqui, entre vós, será o grande mensageiro. Nesse momento era a hora de eu passar a palavra para o Renato e o Renato falar, mas não será dessa maneira. Então, brincadeiras à parte, as pessoas ficaram muito decepcionadas, ficaram muito tristes, porque elas foram lá para ouvi-lo. Imagina, você chega num determinado lugar para assistir a uma determinada palestra, ou por ser atendida por uma pessoa, e essa pessoa não pode por algum motivo, nesse primeiro momento a gente sente uma pequena decepção, né? Ainda estamos nesse momento que a inferioridade ainda dá uma cutucadinha na gente. E as pessoas tinham viajado de muito longe ali para aquele espaço para ouvi-lo. E ele não titubeou nesse momento, ele aponta o dedo para aquela multidão e tinha um jovem com os olhos muito brilhantes ali e que conhecia o Evangelho de Jesus, já tinha se dedicado a estudar o Evangelho de Jesus, mas não se sentia em condições de falar, porque ele achava que ele não tinha vivenciado o Evangelho de Jesus o suficiente. E ele diz assim para esse jovem: elejo você, disse ele, como aquele a quem o Espírito Santo irá naturalmente abençoar com a sua palavra de luz. O jovem ficou muito nervoso, ficou muito aturdido, mas ele tinha uma história também ali para contar. E ele havia se candidatado para ser pastor. Mas no momento de firmar os votos ali de ser pastor, ele achava que a vocação dele não tinha sido muito bem construída, não tinha sido muito bem alicerçada, e ele achava que ele não teria como fazer. Ele não tinha convivido com a dor, ele conhecia Jesus apenas na teoria, ele tinha viajado para a África para conhecer o sofrimento das pessoas, mas isso ele ainda achava que era muito distante daquilo que esse outro homem realizava na vida. E aí ele estava ali para ouvir o missionário apontou para ele, e ele foi e viu que aquele homem estava muito cansado e ele se sente tomado por uma vontade e se levanta, muito envergonhado pela situação, mas vai lá. E com uma voz muito trêmula ele diz assim: adeptos... Ele pergunta primeiro se as pessoas têm uma Bíblia, e claro que todos ali tinham na Bíblia naquele momento. E quando ele baixou os olhos e pediu para o Espírito Santo para que ele abrisse um capítulo, um trecho, para que ele pudesse ler para aquelas pessoas, abriu o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que começava de uma maneira muito confortadora e dizia assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Ele fez uma pausa, as pessoas conheciam já aquela epístola, porque elas eram estudantes da Bíblia, e como se ele não sentisse nenhuma perturbação depois da leitura, ele começa a falar. Porque existem as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Mas de todas as três, o amor é a maior.
E ele continua falando: o diamante lapidado, com facetas reluzentes, atingido por um raio de sol, produz um prisma de cores variadas e forma um arco-íris em volta dessas estrelas. E ele começa a explicar esse texto de Paulo para esse povo que está ali. E ele fala: o amor não se irrita porque o amor tem a nascente divina. O amor é perseverante, quando todos se cansam, o amor permanece ali mesmo. E por fim ele disse: é maravilhoso o dom da profecia, mas que adianta prever o futuro e constatá-lo? E depois, mas o amor permanece. E ele conta que quando ele passou pela África, ele ouviu falar desse pastor que se chamava Livingstone. E ele sentia-se muito encantado por esse pastor. Então, quando ele soube que esse homem não falava nenhum idioma, não falava nenhum dialeto, mas que todos o amavam, porque ele era o amor personificado de Jesus, onde todos que semeiam a ternura e a bondade, e onde quer que ele estivesse, ele sorria para as pessoas com um sorriso, atendia aqueles que tinham feridas. Ele começou a pensar que aquele amor, aquele homem, era alguém que levava de fato a mensagem de Jesus através do amor. E assim ele fala: assim é a mensagem de Jesus. Deus não ama e não é nenhum favor nós amarmos, pois diz João que antes de nós amarmos a Deus, ele nos amou. E ele ficou pensando aqui nessa mensagem de amor que vem passando durante tanto tempo ao longo das gerações. A gente estudou há um mês atrás, mais ou menos um mês atrás, essa obra de Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor. E no capítulo que fala das potências da alma, o Leon Denis ele também vem trazer uma definição do amor. Essa história desse rapaz, ela me chamou muita atenção antes da gente passar aqui para o Leon Denis, porque fala de um medo que muitas vezes nós temos do testemunho do Evangelho de Jesus. Quando nos chamam para a gente testemunhar o amor de Jesus, o Evangelho de Jesus, nós não nos sentimos prontos. E tem uma frase antiga, feita, que nós já ouvimos de alguém ou nós já falamos para alguém, de quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E isso é para tudo na nossa existência. Quando nós estamos prontos para viver aquela determinada situação, aquela situação irá acontecer, porque nós já temos condições suficientes de viver aquela situação. E nessa situação especificamente do jovem, foi uma situação linda de amor, de falar de amor, de trazer um trecho da carta de Paulo e de estar ali no lugar de alguém que era referência para ele. Mas aí, voltando aqui para o Leon Denis diz aqui logo no início que o amor, como se entende na Terra, ele pode estar em diversas faixas, em diversos níveis. Ele pode ser um impulso do ser que se leva, que vai se unir ao outro, que vai desejar ao outro, mas que ele se reveste de formas infinitas e que com o tempo, com a nossa mudança, com o nosso crescimento, ele vai se burilando, vai se modificando. E que para que isso aconteça, a gente precisa estar ligado a Deus. É por ele que ela se sente estritamente, né, ela, a alma, o espírito encarnado, ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida e de todo amor. Então, quando a gente começa a falar do amar ao próximo como a si mesmo, a gente precisa falar dessa nossa ligação com Deus, que é por conta dessa ligação com Deus, desse burilamento que nós vivemos a cada dia aqui no planeta Terra, da nossa transformação, da nossa modificação, é que nos permite ter essa conexão com Deus. E ele fala que o amor é uma força que não se cansa e que se renova o tempo inteiro sem cessar e que enriquece não só aquela pessoa que recebe, mas principalmente aquela pessoa que doa. E ele fala das diversas formas de amor, do amor conjugal, do amor maternal, do amor filial, do amor fraternal, do amor à pátria, do amor à raça, do amor à humanidade, enfim, que são as diversas formas de amor que existem aqui na Terra e que nós podemos viver. Interessante, porque esse estudo de hoje, talvez ele pudesse ser dividido em três estudos, né? Vamos falar só sobre amor.
Depois vamos falar só sobre o próximo, depois vamos falar só sobre si mesmo. Nós fizemos essa vez. E quando a gente vai falar sobre o próximo, Está falhando. opa, e agora? Odete é meu ok. Ok. Desculpa. É que a gente está nos testes da tecnologia. Saurinha, tranquilidade. Ó, tudo certo. Vou voltar aqui um pouquinho, que eu não sei de onde vocês ouviram, então vou voltar aqui para o tudo certo, né? Falei que hoje eu estou nos livros, nos textos dos livros. E aqui esse livro, que é psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, e foi ditado pelo Espírito Emmanuel, com aquele espírito bem firme nas suas colocações, que ele sempre fala de maneira muito direta. No capítulo 9, ele fala do próximo e nós. E nesse capítulo, ele começa falando assim para a gente: esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Então, o que o Emmanuel está trazendo para a gente? Que a gente quer chegar a Deus, que a gente quer melhorar, que a gente quer se modificar, que a gente quer, né, ser feliz, mas que esse caminho para que a gente possa chegar a Deus, ele é o próximo. Então, ele diz que o próximo é o degrau. Olha que escadaria que a gente tem pela frente, né? Porque quantos próximos nós temos próximo a nós, né? E aí ele questiona assim, mas quem é o seu próximo? E a gente sempre fala que o nosso próximo é sempre o próximo mais próximo. E ele vem falando que convém saber que, além do próximo mais próximo, como a gente nomeia como sendo o coração materno, o pai querido, o filho amado, o irmão, o amigo, além de todos esses, é um homem também que a gente nunca viu. Tanto quanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, é o chefe que exige no trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal e o mendigo, que hoje não usamos mais esse termo, né? O morador em situação de rua, que te fala à distância. É uma pessoa que te coloca problema, é uma pessoa que fica verificando a sua capacidade de te ajudar, é uma pessoa que te calunia, que te mede a tolerância, que te oferece alegria, que te anota o equilíbrio. Também é alguém que te testa lá, que te coloca lá na tentação, vai te testando a resistência. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Então, olha quantos degraus aqui o Emmanuel colocou para a gente. Ele vem falando dessa escadinha que a gente precisa subir para poder chegar até Deus. E ele continua dizendo aqui, entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus naquela parábola inesquecível,
Que parábola é essa? Toda vez que a gente vai falar de amor ao próximo, a primeira parábola que vem para a gente é a parábola do samaritano, né? Que desde tão pequenininha as crianças já conhecem, tem até musiquinha para ela. E como é que é essa parábola, né? Um homem vinha passando e vê que tinha um outro homem ali precisando de socorro. Só que antes desse samaritano passar ali, já tinha passado um doutor da lei e um religioso, que eram as pessoas da época que a gente sempre esperava que fossem as pessoas que iriam atender quando se tivesse necessidade. Só que o samaritano, ele era dissidente dos judeus. Então, não se esperava que o samaritano fosse ajudar ninguém. Mas é justamente esse samaritano que vai lá e que socorre. Porque, como a gente diz nos dias de hoje, ele tinha empatia. Ele via o que o outro estava vivendo naquele momento e entendia que ele também poderia passar por aquilo. Ele via no outro também um filho de Deus, alguém que precisa de socorro tanto quanto ele precisa. Enquanto filho de Deus, era alguém que era seu irmão, que merecia que naquele momento ele parasse no caminho para atender a esse próximo. Então a gente vem de uma construção da necessidade da nossa conexão, do nosso reconhecimento com Deus, como nosso Pai, da necessidade de entender o que é o amor, esse sentimento sublime, que na verdade é a junção do perdão, da alegria, da esperança, da caridade, de tantos outros sentimentos. E agora a gente fala do próximo, que são essas pessoas que a gente se relaciona no nosso dia a dia. E aí a gente vai para o Consolador. No Consolador, que também é uma psicografia de Chico Xavier, também é um texto de Emmanuel, na pergunta 351, pergunta 1 item que tem aqui, a pergunta que foi feita é a seguinte: como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? Como é que eu entendo esse auto-amor, esse cuidado comigo, esse sentimento tão bonito e tão puro, e tão limpo e tão grandioso no Evangelho? E a resposta é a seguinte: o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Vou repetir aqui: necessidade de oração e de vigilância. Quando eu oro, para quem eu oro? Por mais que a gente tenha uma série de intermediários, eu oro para o meu anjo da guarda, eu oro para um determinado espírito, eu oro por fulano, eu oro... Mas todas essas orações, elas têm um último fim, que é chegar a Deus. Então, mais uma vez, a gente vem com Deus aqui presente nessa questão do amar ao próximo como a si mesmo. Então, além da oração, a vigilância. E quando eu estou vigilante, o que eu estou fazendo? Eu também estou em prece. Quando eu estou vigilante, que eu estou tomando conta daquilo que eu faço, daquilo que eu falo e da forma como eu penso, eu também estou em prece. Porque viver também é uma oração. Os meus passos pela minha existência é uma construção de uma grande oração que eu estou fazendo. Muitas vezes, essa oração não está com o objetivo de ir a Deus, porque o meu comportamento, a minha fala e o meu pensamento não estão tentando me conectar com Deus. Mas aí ele fala na necessidade da oração e da vigilância para que a gente mantenha isso sempre muito firme e muito presente na nossa vida, para que a gente possa entender essa questão do amor. Porque quando eu oro, que eu estou ali pedindo, que eu estou agradecendo, o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando de mim. Quando eu estou sendo vigilante com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo cuidadoso comigo. E quando eu cuido de mim, eu cuido com quem está ao meu entorno. Porque, de alguma maneira, eu sou referência para essas pessoas que estão ao meu entorno. E não é uma referência só para aquelas pessoas que são um pouco mais ignorantes do que nós ou para aquelas pessoas que têm menos idade do que nós. Não. É para qualquer um que esteja ao meu lado. E o Emmanuel continua aqui falando o seguinte: amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na parte para Deus.
Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação de realização, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus. Aí, Emmanuel, dá para a gente um checklist, né? Que é para a gente anotar e a gente tentando ticar dia a dia cada uma dessas coisas. Então, a questão da iluminação íntima. A iluminação íntima está ligada à oração e vigilância. Esforço próprio é aquela questão da nossa modificação, da gente ser melhor. Autoeducação, modificar os nossos comportamentos. Observação do dever. Que dever é esse? O nosso dever com Deus, de sermos melhores. Obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus. Então, todo esse caminho que a gente veio traçando aqui, ele chega num outro caminho que também leva a Deus, que é o caminho da caridade. E a gente tem tantas referências que passaram aqui pela Terra, que são referências muito positivas em relação à caridade. A gente tem a Madre Teresa de Calcutá, que foi uma religiosa. A gente tem Gandhi, que foi um líder. A gente tem o nosso querido Francisco de Assis, mentor da nossa Casa Espírita. A gente tem muitas vezes companheiros próximos a nós. Eu tenho aqui dentro da Casa de Jesus aquelas pessoas que são referências para mim também. Referências no estudo, referências na conduta, referências no trabalho. São mais evoluídos que eu? Não sei, talvez sejam mais evoluídos do que eu. Mas, antes de tudo, talvez eles sejam mais disciplinados, mais vigilantes. Talvez eles orem mais. Por isso, eles já são essa referência para mim. E ainda, eu como Emmanuel hoje, né, gente? Nem me toquei. Emmanuel de novo. Tanta gente, né? Mas eu foquei no Emmanuel, eu me apeguei no Emmanuel, e o Emmanuel vai resolver o nosso problema do amar ao próximo como a si mesmo. E aqui no livro da Esperança, que é um livro pouquíssimo conhecido, o Emmanuel também tem um texto que fala da psicologia da caridade. Não basta ser caridoso, precisa ter uma psicologia para si. Ele diz assim para a gente, quando ele vem falando aqui, ele cita o amar ao próximo como a si mesmo, ele explica um pouco desse trecho que está no Evangelho, e ele volta lá para a história do samaritano. E ele fala assim: o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. E aí ele vem listando aqui uns itens de como é que o samaritano lidou com a situação. Ele não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Não fazia diferença para ele quem era. E para a gente, quando a gente vê alguém precisando de socorro, a gente faz uma reflexão de quem é essa pessoa e de quanto ela deve ser ou não ajudada por mim, ou a gente já consegue ser como samaritano, de ignorar quem é e apenas ajudar. Não se restringe, porém, à emotividade. Ele não fica só lá no campo da emoção. Eu fiquei tocado porque ele estava caído, porque ele estava assim, porque ele estava machucado. Não, ele vai lá e faz. Ele não fica só no campo da emoção daquilo que ele está sentindo. Ele vai lá e pega e transforma esse amor em ação e cuida. Ele para e atende. No dia seguinte, ele continua falando, ao partir, não se mostra indiferente esse homem. Ele paga-lhe as contas, abona o qual se lhe for um familiar e compromete-se a resgatar os compromissos posteriores. Ou seja, além de ajudá-lo naquele momento que ele precisava ali, ele também se compromete a ajudá-lo em questões que ele tinha anteriormente que ele precisava de auxílio, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ele não queria saber quem era, de onde veio, para onde estava indo, qual era a profissão, quem era a sua família, qual era o seu sobrenome, nada disso. A gente tem uma tendência muito grande de querer um currículo das pessoas, né? Onde mora, com quem se relaciona, onde trabalha, o que faz.
E muitas vezes essas ocupações nem sempre medem quem essa pessoa de fato é, porque tem muito mais por trás do que ela realiza profissionalmente, das pessoas que elas caminham, vai muito além. Por mais que a gente saiba que isso pode dar alguns indicadores para a gente, isso não é tudo. E ele finaliza assim: ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação. Não fala, olha só, não passa mais por aqui, ou não faz desse jeito, ou faz de outro jeito. E no abrigo de que se afasta, não escadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. Ele não queria ficar falando coisas ali para dizer aquilo que ele tinha feito, nem para que o outro tivesse gratidão por ele. E ele finaliza: no exercício do bem, ofereceu o coração, as mãos, o tempo, o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu, agiu, auxiliou e passou. Então, eu acho que de todos esse checklist que Emmanuel deu para a gente em todas essas obras, sempre a história do samaritano ela consegue resumir esse amar ao próximo como a si mesmo. É no entendimento da nossa autoeducação, da nossa iluminação, da nossa busca interior, da nossa conexão com Deus, da nossa vigilância, para que nós possamos cada vez mais utilizar de maneira positiva o próximo como degrau. Aqueles que estão ali do nosso lado, para que eles possam ser o degrau não de suporte, já que eu não encontro uma melhor palavra, mas de apoio, de eu ver no outro aquele degrau de maneira positiva, como algo que eu preciso observar em mim, no meu pensamento, na minha fala, na minha conduta, para minha modificação, para eu ir escalando cada vez mais e chegando a Deus. Bom, que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma tarde feliz, iluminada, com as melhores vibrações. E eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, de estar dividindo com vocês um pouquinho do que eu estudei. Bem, deixa eu remover aqui o seu destaque para avisar aqui a palestra.